de Deus. Que em nenhum momento Neemias se abateu e ele nem ficou de braços cruzados. Neemias agiu. Que nós precisamos agir esta noite para nós buscar a nossa fé. Nós precisamos orar e jejuar, se preparar para quando Deus nos colocar, nós cumprir a nossa missão, como Neemias cumpriu a nossa missão, amados. Nós precisamos, amados, dessa reconstrução. Neemias deixa muito claro que nós precisamos. Nós vamos ver, amados, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 2 ao 10. Todos acharam? Então o rei me disse: porque o rosto está triste, se você não está doente? Isto tem de ser a tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: rei, viva para sempre, como não estarei triste o meu rosto, e a cidade onde estão os sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados. E o rei me disse: que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se for do teu agrado, rei, se está servo, encontro favor de sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você volta? Marquei um certo prazo. Eu orei ao Deus, orei. Satisfeito, e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do teu agrado, do rei, que ele me dê cartas para que os governantes da região do outro lado, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asafé, o guarda das florestas, e do rei, para que me dê madeira para as viagens dos portões da cidade do templo, para que as muralhas da cidade, para a casa que eu deverei de me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e os cavaleiros, Mans, Sabalete, Eronita e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhe agradou nem um pouco alguém tivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Amados, Neemias, ele sempre apresentou todos os projetos. Antes de tudo, antes de começar, ele sempre colocou perante a Deus. E que nós nessa noite, eu não sei o que você busca, eu não sei o que você pede, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual parte da sua vida você quer fazer essa reconstrução ou esse recomeço, mas que nós possamos ser como Neemias, permanecer orando, jejuando, buscando e não desistir dessa fé. Assim como Neemias fez, nós não devemos fazer nada sem apresentar primeiro a Deus, fazer da nossa forma, do nosso jeito, das nossas vontades, do nosso eu, da nossa soberba. Nós temos que primeiro colocar ao Rei dos céus. Ele está acima de tudo, Ele está no trono, e Ele está no meio dessa igreja. Ele está no meio, operando essa noite na construção da sua vida.
na construção da sua família, na construção do seu emprego, no seu casamento. Ele está restaurando. Nós ter uma mudança. Nós precisamos buscar com atitude. Nós precisamos agir, permanecer firme, fiel, na obediência, ter temor a Deus. Nós temos fracos, nós desanimamos, nós não permanecemos na presença de Deus, buscando. Nós oramos um dia, oramos 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e a nossa bênção não foi entregue, nós não permanecemos mais. Aleluias. Porque nós temos fracos. Neemias não fraquejou, Neemias nunca se murmurou, e nós temos murmuradores. Quanto mais Deus nos abençoa, mais nós murmuremos. Nós desagrademos a Deus, porque nós não permanecemos fiel a Ele, buscando. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, porque nós temos soberba. Que Deus venha quebrar nossa soberba nessa noite. Que nós comece aí a nossa reconstrução. Nós como família, como igreja, nós temos que ter atitude. Nós buscando sempre pela palavra, o instrumento, amados. Que nós possamos ser, essa noite, guiados pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser um instrumento de Deus na obra dele. Cada um de nós que estamos perante a obra que foi chamado, não foi Deus, não foi o homem que colocou você aqui para fazer a obra dele. Foi Deus que ele levantou, mas que você se prepare antes, que você faça com obediência, que nós possamos fazer com temor a Deus, não do nosso jeito. Que nós possamos buscar, como Neemias, primeiro apresentar a Deus o nosso projeto de vida, seja esse qual for, para que nós possamos fazer da maneira mais correta possível. Que nós possamos ser um servo de Deus usado, um instrumento de Deus, mas que Ele possa, Ele nos usar, não nós ser usados da nossa forma como nós queremos. Às vezes Deus, as pessoas despreparadas, que não se preparam, não buscam, não jejuam, não oram, isso entristece, isso magoa, porque nós precisamos estar preparados para as circunstâncias do dia a dia. Aí vem o cansaço, vem a murmuração, vem a fraqueza, mas Deus está dando pão. Ele está mostrando como nós buscar, como nós jejuar, orar, como nós se respaldar na palavra, para nós não enfraquecer, não cair, para não ter nossos cansaços. Eu me coloquei na obra, mas estou cansado. Eu me coloquei na obra, mas não estou permanecendo. Por quê? A porta está aberta. Porque as portas botaram os marcos, mas não foi colocada as portas. E é nessa porta, nessa brecha, que o inimigo está entrando na minha vida e na sua vida, para nós não permanecer na presença de Deus, para nós enfraquecer, para nós murmurar, para nos entristecer. Mas que hoje Deus venha nos dar esse instrumento, para que nós tenhamos essa mudança, que nós podemos fazer a obra de Deus com zelo, com atitude, com audácia, com amor, não ao homem, mas sim a Deus. Sim a Deus. É o amor de Deus que permanece. É pelo amor dele que você está aí. É pelo amor dele que você está sentado. Você veio com esse calor, você podia estar num lugar muito melhor talvez, mas o melhor lugar você escolheu esta noite, para estar buscando, se revestindo com o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que nos direcionar. É Ele que tem que dar a direção para nós. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. Nós precisamos estar sempre, amados, porque Neemias apresentou a Deus, ele orou. Neemias se preparou
para fazer a obra. Neemias se colocou antes do rei para receber a instrução. Vocês se notaram, Neemias, em nenhum momento, todo o projeto dele, ele apresentava a Deus antes dele ir, dele fazer. Se você leu comigo, você entendeu, quem já leu Neemias, nenhuma passagem Neemias murmurou. A murmuração dele é diferente da nossa. Ele orou e jejuou 40 dias, 4 meses, mas ele nunca murmurou. Ele se entristeceu, sim. Ele ficou triste. O que ele fez? Ele jejuou, orou. Ele buscou revestimento do rei, de Deus, para que ele continuasse na obra que ele estava fazendo, no processo, na reconstrução que ele estava fazendo, para ele poder reconstruir a cidade, tudo, na vida dele. Ele precisava ter esse respaldo de Deus. Lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: orou e jejuou perante ao Deus dos céus. Nós não podemos, irmãos, abrir mão da oração. Nós não podemos abrir mão de jejuar. Nós não podemos abrir mão de colocar o projeto nosso na vida, da nossa vida, nas mãos de Deus. Antes de tudo, nós temos que ser como Neemias colocou tudo nas mãos do rei. Ele se entregou. Nós devemos se entregar verdadeiramente a Deus, antes de tudo. Porque Neemias era um homem, ele foi o copeiro do rei, ele foi o intercessor. Ele intercedeu quando ele soube que estava tudo, os parentes de lá, ele intercedeu. Neemias nunca deixou de orar. No versículo 2, ainda no capítulo 4, as notícias que vieram de Jerusalém, no meu coração se entristeceu, assentei-me e chorei, lamentei, mas foi por alguns dias, não foi para sempre. Nós temos o contrário. Nós, em vez de orar, jejuar todos os dias, nós em alguns dias, nós não permanecemos orando para sempre. E aí entra a doença, entra a enfermidade, entra a tristeza, entra a mágoa, entra o rancor, porque essa porta, ela se abriu. Nós deixamos brecha. Nós não permanecemos orando, jejuando, buscando, clamando dos céus. Não. Nós oramos hoje, oramos amanhã. Aí eu estou cansado, eu estou já de dormir. Eu não vou acordar meia-noite para orar. Eu não vou orar. E Neemias não, ele esteve jejuando, orando perante o Deus dos céus. Foi assim que Neemias fez, para ser um instrumento de Deus, para que eu e você seja um instrumento de Deus essa noite. Todo o seu chamado, seja na intercessão, no louvor, pessoal da recepção, nós como preletor da palavra, que a Igreja Batista Filadélfia de Eldorado do Sul, a partir de hoje, seja uma nova igreja, na fase de reconstrução, está sobre a mão e o poder do Deus dos céus. A Igreja Batista de Filadélfia de Eldorado do Sul, a partir de hoje, ela será diferente. Ela será uma transformação. Aleluia. Pessoas serão identificadas. Pessoas serão levantadas que estão sentadas no banco. Mas para fazer a obra com amor, carinho, e falar
falar a verdade. Somente a verdade. Aleluia. Glória. Ouvindo essas palavras, vindo de Jerusalém, acendendo e chorei, com profundas tristeza no meu coração. Neemias se entristeceu, mas ele não se abateu, ele não murmurou. A tristeza quando nos abate, meus irmãos, ela nos abala, ela nos machuca, ela nos fere. Nós não temos visão, nos bate uma cegueira em nossos olhos, nosso coração, que nós olhamos só para aquela tristeza, que nós olhamos só para aquela fica em torno daquela bolha. E nós sabendo, eu e você sabendo que nós temos recursos para buscar, para nós sair dessa tristeza. Mas não, nós não temos ouvido o Espírito Santo. Nós não buscamos o Espírito Santo. Aí nós fiquemos ali, murmurando. Mas por que isso? Eu já orei, isso não passa. Eu já busquei, mas eu não consigo. Mas permaneça. É Deus testando a nossa fé. Até quando nós vamos permanecer firme. Só que nós queremos que a bênção venha agora. Hoje nós oramos agora. A enfermidade agora. Nós oramos agora e o carro novo chegando agora. Não, meus irmãos. Não é assim. É quando Deus quer. A permissão é dele. Você busca ora um ano, 2 anos. Quando você esqueceu, Deus entrega a bênção que você quer. Que você buscou, que você pediu. Você não esperava mais. Talvez nem acreditasse mais. Aí você está orando, buscando algo. Mas você não queria aquele algo? Então Deus vai dar aquele algo primeiro. É assim na nossa vida, meus irmãos. A nossa vida é assim. Nós temos que apresentar todos, amados, nos fracassos. E nós temos fracassos, nós temos essas virtudes. O nosso fracasso, aí que nós temos forte. Aí que nós temos que começar. Quando penso que nós temos fraco, nós temos que buscar nosso fortalecimento em Deus. É para nós começar novo. Os fracassos vamos sempre ter na nossa vida, para que nós não cresça a nossa eu. Deus vai ter, nós temos que Deus vai nos intimidar para que nós possamos crescer buscando. Porque se nós buscamos, crescendo, a nossa a autoridade, nós vamos ficar piores já somos. E nós temos que cada dia mais humildes uns com os outros. Buscar em Deus a direção, sabedoria, para que Ele possa nos conduzir. De manhã que nós possamos orar e pedir a direção de Deus, que nos dê paciência. Mas nós temos que ter um foco. Focar. E as virtudes focar cada dia de Deus. Aquilo que Deus te colocou. Mas tu passou, mas foco. Naquilo que Deus colocou no seu coração. Nos projetos, Deus está lhe dando a sua esposa. Essa fase de construção da sua vida, meu irmão. Mas que o Senhor não possa se entristecer. Que o seu coração não vai se abater, meu irmão. Bate ali, meu irmão. Mas o Deus do céu está contigo.
O Deus dos céus está pegando a sua mão. Ele está lhe segurando. O Deus dos céus, Ele está no controle e na direção de tudo. Amados, foi assim na pandemia. Onde nós somos igreja, o Senhor, fomos terrivelmente afetados. Nós perdemos familiares, perdemos amigos. Mas Deus sempre com nós. Nós fechamos as igrejas. Nós não, o homem. Que Deus não veja um valor na pessoa igreja. Mas Deus nos segurou. Aqueles que tinham fé, permaneceram, jejuando, orando, permaneceram na igreja. Então aí os irmãos. Mas quantos irmãos se foram? Quantos irmãos ficaram fracos na fé? Quantos irmãos da caminhada culparam a Deus pela pandemia? Culpando Deus por morrer, por perder amigos, familiares. Mas Deus recolheu eles dele. Porque eles tinham que recolher. E os verdadeiros fiéis a Deus permaneceram na igreja, permaneceram junto a nós, estão aí. Porque Deus permitiu que a doença desse vários de nós, para nós ficasse. Para fazer a grande obra. Porque a obra de Deus não pode parar. E ela não vai parar. Porque nós não temos poder de parar a obra de Deus. Só Ele tem poder. Nós não, mano. Amados, quando não passou essa pandemia, quando nós achamos que estava tudo bem, tudo tranquilo, seguro. Olha o que aconteceu novamente. A tragédia novamente nos abalou, nos afetou. Como igreja, família, mais percas de novo. Aí bem materiais. Mas amados, aonde é que nós estávamos pegados? Em Deus, nos bens materiais. Assim que você perdeu tudo, perdi tudo. Mas permaneci buscando o Deus dos céus. Permaneci com você, jejuando e orando. E chorando. Chorei e lamentei. Quem de nós não lamentou? Quem de nós não chorou? Quem de nós não se bateu, se entristeceu? E murmuramos. Eu murmurei. Eu sou franco a dizer. Eu murmurei. Como cristão, eu murmurei. Porque eu não confiava. Por eu achava. Por eu ser evangélico. Por eu ser cristão. Não poderia ter acontecido nada comigo, nem com a minha família. Amados, nós temos que saber uma coisa. Nós somos evangélicos, mas nós não temos imune de nenhuma doença. Nós não temos imunes de nenhuma tragédia. Se nós tivéssemos imune, todo mundo seria cristão. Mas não. Deus. E não será a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mais tribulância em nossas vidas. Mais tragédia. Isso é bíblico. O que acontece? É que eu e você. Nós estávamos confiantes demais. Se nós tivéssemos preparado, nós tínhamos corrido, nós tínhamos se salvado, nós teríamos ido para lugares altos. Nós não tínhamos permanecido até o último momento. Porque nós ali ficamos travados. Aqui nunca veio, aqui não vai vir. O que aconteceu com nós? Ou nós saíssemos e nós morríamos.
E aí Deus permitiu que acontecesse, para nos quebrar, para nos tirar. Ele iniciou na lama e nos jogou no barro agora. E o barro com odor, só Jesus na causa, né, pastor? E aí, e assim mesmo, tem pessoas com a soberba ainda, pessoas com autoridade ainda. Nós vimos, irmão, que não precisa de muita coisa para nós sobreviver. O que nós precisamos, na verdade, é de Cristo, é de Deus na nossa vida. É bom? É bom. Mas hoje eu, com bem pouquinha coisa, estou vivendo melhor que antes. Vivendo melhor que antes. Porque eu me achava que eu tinha coisas que ainda queria mais. Meus objetivos eram mais. É bom querer, mas hoje é a realidade. Hoje na minha vida eu coloquei, na realidade, é bem pouquinhas coisas. É só o necessário. Porque nada eu vou levar dessa terra. Nada eu vou levar. Eu vou de mãozinhas abanando. O que eu preciso, verdadeiramente, é estar com meu nome carimbado no livro da vida. É o que eu e você precisamos. Estar carimbado o nosso nome no livro da vida, para que nós não seja esquecidos, para que quando nós passarmos no julgamento, Deus não fazer assim, nem te conheço. Eu preguei, eu orei, eu preguei a tua palavra, eu ganhei almas para ti. Aquela alma que você salvou, que nós buscamos e apresentamos a Deus, talvez ele seja o nome escrito, e o meu e o seu, não. E talvez nós colocamos assim, aí eu prego, eu leio a palavra, eu leio a mensagem, eu estou com o meu livro, com o meu nome escrito no livro, e talvez a coisa mais importante está faltando em mim e você, o nosso nome escrito no livro da vida. Que nós possamos ter esse cuidado, amados. O tempo voa, meu Deus do céu. Aí os caras buscaram, me botaram no relógio ali agora, hein? Complicou, hein? Glória a Deus. Amados, a nossa vida agora vai valer. Lá em Neemias, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: disse o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito e a tua presença. Amado, Neemias teve uma conversa com o rei. Se fosse do agrado do rei, que enviasse Neemias lá à cidade de Judá, para que ele fosse o reconstrutor da cidade, aonde o sepulcro dos pais deles. E Neemias, amado, ele pensou o rei e o servo assim, enviasse ajudar para que ele pudesse chegar na cidade, fazer todos os projetos que Neemias tinha com Deus. Da reconstrução, para nós fazer essa obra de Deus, nós precisamos ser como Neemias, que se colocou à disposição do Senhor, pedindo ao rei que enviasse ajudar. Que nós possamos pedir ao Senhor a orientação, que nós pedimos ao Senhor para a reconstrução desse templo e desse tempo, para que nós possamos ser verdadeiros servos de Deus, que Deus possa nos usar. No capítulo 2, no versículo 6, o Neemias diz assim: então o rei me disse, está a rainha sentada junto a ele, quanto durar a tua viagem, quanto voltarás? Aprove o rei a enviar, portanto, um certo tempo. Como ficar? Neemias pediu ao rei
para ir à cidade. O rei autorizou Neemias, só que Neemias tinha um tempo de ir e voltar. Ir e voltar. Neemias tinha que cumprir a construção dele lá, o projeto dele que tal foi enviado, e teria que voltar para findar a construção que ele estava aqui, da onde ele teria saído. Então o rei pediu: qual o tempo da tua ausência? Mas Neemias sabia que o tempo que ele estivesse lá, ele construía a casa que ele iria entrar, ele ia construir os muros, e vinha findar o processo da reconstrução aonde ele estava. E o rei, percebendo que Neemias ser enviado tinha que ter um tempo para ir e voltar, e Neemias se colocou nesse tempo e foi. Mas qual o tempo? Amados, nós temos aqui na igreja anos e tempos. E qual é a nossa obra? Qual a nossa obra aqui na igreja? Qual a obra do agrado de Deus que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos colocando perante a Deus? Qual o nosso projeto para Deus? Amados, que esse tempo que nós estamos aqui seja tempo de restauração, seja um tempo de purificação do sangue vivo em Cristo nas nossas veias, que nós possamos sair daqui diferente, com nova visão, com sabedoria, com a direção de Deus Pai Todo-Poderoso, que nós possamos ter o entendimento significativo da palavra de Deus, que Deus possa usar cada um da sua maneira, do seu jeito, mas que haja mudança no interior do nosso coração, que nós possamos afogar nossas tristezas, as nossas mágoas, os nossos rancores, que nós possamos ter uma transformação, não só por fora, mas por dentro, que comece de dentro essa mudança, essa reconstrução das nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas igrejas. Amado, que nós possamos estar sempre na direção. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: dai-me cartas para os governadores da área do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Amados, eu e você precisamos desses recursos para fazer essa grande obra. Nós precisamos desses recursos, mas Deus está dando os recursos, Ele está nos oferecendo os recursos, Ele está dando a Bíblia para nós ler, para nós buscar. É dele que vem os recursos para a grande obra, mas que nós possamos aprender cada vez mais, se debruçar sobre a palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 8, diz assim: Neemias pediu ao rei que desse os cartas para que ele pudesse ir a Safé, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas e o poço da casa, e fará o muro da cidade, e para que a casa em que houver de entrar. E o rei concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amados, que nós possamos pedir essas madeiras, essas cartas, para que nós possamos, como instrumento de Deus, entregar somente, reconstruir as nossas portas, reconstruir nossos muros, e nós não deixar frestas para a brecha do inimigo entrar nas nossas vidas, que nós possamos lacrar
todas essas portas: a porta do casamento, a porta da bebida, a porta do vício, a porta da intriga. Que essa porta seja lacrada nessa noite. Que essa porta seja identificada com a mão do Senhor. Amado, é responsabilidade da igreja e nós cristãos que estão na direção, envolvidos na vontade de Deus. É uma incumbência de nós orar, jejuar, buscar recurso de Deus, para que nós possamos fazer a obra. Como para nós ter recursos, como nossas ofertas, como nossos dízimos, para a grande reconstrução da igreja do Senhor. A igreja tem projeto. Nós, na sua casa também tem, na minha casa também tem. A igreja está no processo de reconstrução. As crianças, os jovens, o irmão está tocando. A igreja precisa não só de recursos bem materiais e nem só de dinheiro, precisa da nossa oração. Que nós possamos estar orando, jejuando pelo crescimento dessa obra. Essas crianças que sentam aqui, que estão na escolinha, serão os futuros pregadores da igreja, serão os futuros pastores da igreja. Porque o nosso chamado, uma hora vai terminar. Uma hora nós vamos parar de fazer a obra de Deus, eu e você. Mas Deus vai levantar novos pastores, novos obreiros, novos intercessores. A obra de Deus permanece. Nós não, mas a obra de Deus permanece para sempre. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta ninguém fecha. No capítulo 2, versículo 10, ouvindo Sambalate, Eronita e Tobias, o servo aronita, lhes desagradaram com grande desagrado alguém que viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amado, o que nós possamos perceber é que até os que estão chegando à igreja, glória a Deus, para fazer algo bom, esse é o põe. Esse é o põe, assim como Sambalate, Tobias, que eram os expositores da grande obra, eram os contrários da obra. Eles não queriam que a obra de Deus crescesse. Eles queriam parar a obra. Eles chegaram a convidar Neemias para congregar com eles, na igreja deles. Amados, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque eles vão se infiltrar no nosso meio. Esses irmãos que nem chamam de abelha. É difícil nós ganhar uma alma, mas os expositores, os contrários da obra de Deus, eles ganham muito mais a favor deles do que nós. Eles ficaram muito bravos quando souberam que Neemias veio de novo, que Neemias foi fazer a obra e voltou.
E todos aqueles que estavam com eles ficaram muito bravos, porque Neemias tinha retornado. Mas Neemias, meus irmãos, ele era um homem muito sábio. Neemias, ele não murmurava. Neemias permanecia calado, orando e jejuando, buscando em Deus. Lá no capítulo 2, versículo 19, fala assim: eu ouvindo Sambalate, Eronita e Tobias, e o servo amonita, eram 3 expositores, eram 3, agora já são 4. Eram 3 que estavam contra Neemias, né? Agora já são 4. Vê como eles migram rapidamente. Os contrários, que queriam parar a obra de Deus, que não queriam que a obra de Deus permanecesse. E o servo Anunita, e Gesto e Sambalate zombaram de nós. E todos aqueles que estavam, já estavam zombando de nós crentes. O que eles queriam? Eles queriam intimidar a obra de Deus. Eles queriam intimidar Neemias. Não, nós vamos zombar da obra de Deus, vamos zombar de Neemias, que Neemias, ele vai se intimidar, ele não vai mais fazer a obra, ele vai parar a obra. E aí nós tomamos conta da obra, e a obra de Deus seja parada. Era isso que eles queriam fazer, zombar de nós, amados. Neemias, diante dos seus opositores, que zombaram da casa do Senhor, diferente dos dias de hoje, não é diferente, amados, dos dias de hoje. Se for naqueles tempos que zombaram de nós, vai entrar pessoas zombando aqui na nossa igreja. Se nós não falar a verdade, pregar a verdade, através da palavra de Deus, nós vamos ser zombados. Quantas vezes, irmãos, nós somos zombados nas nossas casas, nos nossos familiares? Quantas vezes você está pregando a palavra de Deus, estão rindo de você, estão debochando de você, eles não acreditam. Esses são os opositores. Eles não estão só na igreja, eles estão nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu mesmo, a minha família, só sou eu, sou evangélico. De 13 irmãos, só sou eu. Quando nós nos reunimos, eles na minha casa eles não vão, porque acham que eu sou diferente. Que lá em casa não bebe cerveja, lá em casa não pode tomar cachaça, lá em casa não tem cigarro. Eles não vão lá me visitar. Mas não tem problema, eu sigo orando e jejuando por eles, para que eles possam entender o significado da palavra de Deus. Esses são os expositores, irmãos. Você acha que vai vir gente lá? Não, os familiares nossos, nas nossas casas, debochando de nós. Mas Neemias, ele sempre se manteve. Olha a resposta que Neemias deu para eles. Neemias, ele respondeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas ele deu sempre a mesma resposta. No capítulo 2, no versículo 20, Neemias diz assim: então lhe respondi: diz ao Deus dos céus, e que nos fará bem prosperar em nós, os seus servos, nós a levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte em mim, e nem justiça, e a memória em Jerusalém. Amados, Neemias sempre respondendo para eles, que eles não tinham parte na obra de Deus, que eles não tinham parte nem de ir a Jerusalém. Neemias sempre permaneceu. Neemias foi muito duro com eles, que tentaram parar a obra de Deus. E Neemias respondeu a eles: vocês não têm parte com Deus, vocês não são de Deus, vocês não têm intimidade com Deus. Qual a nossa intimidade com Deus? Para nós prosseguir nessa obra, para quando vir as tentações, nós saber digerir
mas saber identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Qual o processo que nós possamos aprender nessa passagem essa noite? Qual a lição que Deus está nos dando essa noite, para que nós possamos levar para a nossa casa essa noite? Vocês não vão parar essa obra, amados. Que nós possamos pedir a Deus, que nós possamos ter a fortaleza em nossas vidas, para nós tocar essa obra. Aconteça o que acontecer, mas que nós estiver na direção de Deus, na obediência de Deus, no temor de Deus, nada fará nós parar a obra de Deus. Amado, eu quero só uma aplicação para encerrar essa noite nas nossas vidas. Nós sabemos da necessidade como igreja do Senhor, nesse projeto de construção, de nós se mantermos firmes na igreja de Jesus Cristo nessa terra, aonde a igreja perseguida vai ouvir perseguições, ou disfarçada ideologicamente, culturais e políticas. Mas nós temos que nos manter fiéis a Deus, fazer a obra com prazer, com amor, dedicação, nos mantemos que ter comprometimento, como Neemias, para cumprir a missão do nosso chamado. Na grande obra de Deus, quando muitos estão fracos na fé, esquecidos dos seus chamados, mas eu e você precisamos se manter firmes no propósito de ouvir a Deus, servir a Deus, ser obediente ao Senhor, ser instrumento do Pai na pregação da palavra e na verdade da igreja cristã de Deus. Que nós possamos sempre falar a verdade através da Escritura de Deus. Que nós não possamos estar desvirtuando a palavra, mas que nós sejamos verdadeiros e não falsos. Que um dia a nossa capa vai cair. Todos que se colocarem perante a Deus num propósito de Deus para fazer o seu chamado, e se for capa, vai ser desmascarado, vai cair a capa, a máscara dos olhos vão sair, essa vento, essa cegueira vai terminar, porque Deus quer que seja pregado, falado a verdadeira palavra, que eu e você possamos ser mensageiros de Cristo na verdade, com fé, com direção, com foco, com sabedoria, mas que venha de dele, que não venha de nós, mas venha dos altos. Que tudo que será ligado aqui na terra seja ligado no céu. Pastor Márcio, essa era a mensagem que tinha para entregar para o pessoal. Agradeço a igreja, agradeço primeiro a Deus por essa oportunidade. Espero que tenha passado e que nós possamos aprender. Amados, muitos vão querer parar a obra de Deus, mas lembre que nós fizemos uma grande obra, e essa obra é de Deus. Muito obrigado.